Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de serpente. Opa! Hoje nós vamos falar de Pássaro e Serpente. Esse livro aqui, que é lançamento no Brasil, é uma trilogia, mas a gente só tem o primeiro livro. E deixa eu contar que eu amei. Se você gosta de bruxas, feitiçarias e a época da Inquisição, esse livro é a receita ideal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, também dá um joinha aqui nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, combinado? E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram, para vocês poderem me acompanhar por lá também. Pássaro e Serpente é uma história que se passa na época da Inquisição das Bruxas, quando elas eram perseguidas pela igreja. Aqui ele não fala Igreja Católica, mas ele fala da igreja, né, de uma instituição religiosa, e também não fala do Deus que é o nosso Deus Trindade, né, dos cristãos, mas refere-se como um Deus único, né, um Deus solo. Trata da Inquisição. Bruxas existem, poderzinhos existem, e elas estão sendo perseguidas, essas bruxas. A história se passa na França, então nós vamos ter muitas palavras francesas aqui. Algumas eu tive que pesquisar no dicionário para poder entender o significado. Nomes de rios, nomes de ruas, nomes de cidades, né, sobrenomes de famílias. Então é bem legal você usar o Google Tradutor aí, se você não souber falar francês, para poder te ajudar a compreender melhor também um pouco da história. Temos então aqui a Louise e o Reid. O Reid é um caçador, a Louise é uma bruxa, mas a Louise é uma bruxa disfarçada, tá, gente? Deixa eu explicar. A Louise tá fugindo da família dela. Ela não quer que ninguém encontre ela, aconteceu alguma coisa lá no passado e ela falou, vou fugir, vou desaparecer do mapa, vou viver aqui nessa cidade pra minha família não me encontrar, porque aconteceu alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é e ela não quer ser achada. O Reid, ele é um caçador de bruxa que serve e responde diretamente ao bispo. Está ali, foi treinado para caçar bruxas, inclusive. O Reid, ele é o braço direito do bispo. Então, assim, tudo que se precisa, o rei precisa, as coisas precisam acontecer, o Reid está lá, porque ele é o melhor dos caçadores. E o Reid, ele é muito sério, muito na dele, não é muito de ficar dando espaço para as pessoas conversarem. Então, você fica meio assim, com o pezinho atrás. Ah, você pensa, será? Será que eu vou gostar desse protagonista, né? Enfim, a gente fica meio pensando as coisas. Mas daí o que acontece? A Louise, ela e o Reid esbarram-se por algumas vezes na França e ele a vê, lógico, com uma ladra e ela tenta fugir dele porque ele é um caçador de bruxas que não sabe que ela é uma bruxa. Então ela tem que evitar para não ser pega e levada para fogueira para morrer. E em uma situação, ela está num teatro fugindo e esbarra com ele. Ele tenta persegui-la, porque na verdade para ele ela não é uma bruxa, ele é uma ladra. E no que ele está perseguindo, eles acabam caindo no palco do teatro. E nessa confusão de empurra, puxa, empurra, eles caem, puxa a cortina do palco, ela praticamente rasga a roupa. E o jeito que eles caem é como se ele estivesse violentando ela, arrancando a roupa para forçá-la a alguma coisa. E todo mundo no teatro assiste aquilo e fica estarrecido. Oh, meu Deus! Violência! E daí o bispo, né, tem que interferir, porque o rei é a menina dos olhos do bispo, né, ele protege ele de tudo. E quando vê a bendita da ladra, fala, só tem uma solução aqui para eu não te incriminar, Reid, porque você é o melhor caçador, eu não posso te perder aqui nas nossas fileiras de caças bruxas, eu preciso desse caso com ela. É a solução. Se as pessoas souberem, né, se a gente justificar que você era marido dela, elas vão compreender que você tem direito de bater nela. Ai, gente! Gente! Olha o discurso da época. Gente, nós estamos falando isso lá de 1800, tá? 1700, sei lá. Antigo. Você sendo casado com ela, elas vão compreender e aceitar que você tem o direito de batê-la. Você estava corrigindo. Você não estava violentando ela por ser mulher qualquer, era sua esposa. Então você poderia bater nela, ameaçá-la e fazer o que quisesse, porque ela é sua propriedade. Nossa senhora, quando eu li essa parte, o ódio me subiu assim. Por causa, infelizmente, era um discurso machistíssimo da época, né? Terrível. E a autora, ela trouxe isso com muita vivacidade. Só que a nossa bruxinha, para ela sobreviver e tal,
ela sabe que esse é o único meio, porque inclusive ela se casando com um caçador, ela pode até se proteger das pessoas que ela estava fugindo antes. Então ela viu isso como uma opção para salvá-la. Ela vai ter um ambiente seguro, porque como esposa, ele poderia bater e fazer o que quisesse com ela por ser a propriedade? Poderia, mas em contrapartida, ele tinha a obrigação de protegê-la de qualquer outra pessoa. Estranho, né? Tipo, se qualquer pessoa quisesse bater nela, não pode, só eu. Nossa Senhora. É uma coisa assim, difícil demais de entrar hoje, né? Na nossa cabeça, porque é muito arcaico. Então eles se casam. Eles se casam, e no que se casam, é lógico que casamentos arranjados em livros se tornam amores verdadeiros. Óbvio, gente. Óbvio. Eles vão se apaixonar e aí vão passar por esse processo, então, de se apaixonar. Mas é aquilo, eu sou uma bruxa, eu sou um caçador. Se ele descobrir que eu sou uma bruxa, ele vai me matar? Ou ele vai me aceitar porque ele me ama? Então, é aquela incógnita o tempo todo dela tentando fingir que não é uma bruxa. Mas 1 milhão de coisas acontece. Porque daí tem ataque de bruxas na cidade. E ela tem que fugir para não ser reconhecida. E acontece um monte de coisa. E tem muita violência. Ela luta, né? Então ela luta muito com homens mais fortes e mais altos que ela. Ou seja, ela é muito boa de briga. Sai muitas vezes vitoriosas, né? Em várias situações em que ela não precisa ser salva. E esse que é o legal, porque a gente sempre espera, quando a gente lê um livro, que a mocinha no final seja salva por um homem. Que eu vi várias situações em que não, ela teve que se virar sozinha. Então achei bem legal a autora mostrar um pouco dessa força da protagonista no livro, mostrando que realmente ela teve que aprender com as próprias mãos como sair de várias situações por ser mulher na época em que ser mulher era ruim. Isso que é o legal da história e que tem que ser levado à reflexão. O livro, ele leva a gente a refletir sobre isso. Se você lê e fica, esse autor aqui fica incentivando o machismo, esse autor é antifeminista, Não. A autora, ela não quis, no meu ponto de vista, em nenhum momento, agir a favor do machismo. Ela apenas traz questões que eram comuns na época e que temos que refletir hoje, porque não pode ser comum hoje. Não pode uma mulher aceitar ser violentada. Não pode. Duas observações que eu quero fazer a respeito de Pássaro e Serpente. Primeiro, eu achei o romance fraco. Eu achei a forma como eles desenvolvem a afeição fraco. Eu achei a forma como eles se apaixonam fraco. E eu achei um relacionamento sem aprofundamento. Então, no meu ponto de vista, foi fraco como ela criou sentimento entre os dois. Só que o que é o problema? Eu vim de livros de romance e apenas focado em romance, em que o desenvolvimento do relacionamento, do apaixonar-se, do nascer o amor e de se dar e ficar junto, levou 300 páginas. O livro tem 300 páginas, então ela tem 100 para fazer os dois ficar juntos, por exemplo, se apaixonar, por exemplo. Então ela tem poucas páginas para descrever o romance, fazer o romance acontecer. Então aí vem agora a nossa grande diferença, que é o foco desse vídeo, gente. Fantasia com romance e romance com fantasia. Nós estamos vendo aqui uma fantasia que tem romance, mas o foco não é o romance. O foco é a fantasia. É a história que engloba todo o livro. O contexto é a fantasia, o universo foi criado aqui, que realmente é o nosso principal, e não o romance dos dois, não eles se apaixonarem, não eles desenvolverem afeto. Isso é extremamente importante para a história? Óbvio, mas não é o objetivo. O objetivo realmente é a história individual entre os dois, de caçadores e de bruxas, e desse mundo que eles vivem, em que eles são inimigos número 1 e declarados. Esse é um ponto. Se fosse um romance com fantasia, o foco sim seria completamente no romance. O desenvolvimento dos sentimentos, a relação dos dois, e a fantasia seria apenas o ambiente em que eles estão. Então você foca mais nas conversas entre o casal, nos momentos que eles estão juntos, nas descobertas dos dois juntos, do que eles em outras situações, eles com outras pessoas, eles aprendendo alguma coisa, eles defendendo alguma coisa, eles pensando em outras coisas fora do romance. E o autor explanando o universo que eles vivem, que existem. Essa é a diferença.
Por exemplo, quando você lê, eu vou fazer essa comparação, porque é da mesma editora. Pássaro e Serpente. Fantasia com romance. Corte de Chamas Prateadas. Romance com fantasia. Porque aqui o nosso foco não é tanto, e eu não posso assim falar que Corte é exatamente romance com fantasia, porque aqui nós temos muito mais questões psicológicas, mas o foco é mais no desenvolvimento do romance dos protagonistas do que na história em si, no que acontece, por exemplo, em Pritchard. Já que não, aqui a gente tá bem focado nas coisas que acontecem, na Inquisição, nas bruxas, nos caçadores, e como é que tá o mundo da época, e girando em volta do casal, e você realmente pensando sobre tudo, e não querendo focar só nos dois ali no bem bom, ou na cama, ou no telhado, ou nos momentos deles íntimos. Deu para entender a diferença? Então esse foi um ponto, né? Sobre a forma como a autora desenvolveu o relacionamento. Ou seja, eu disse que é fraco? Sim, mas é porque eu tenho então que aprender que não é uma história focada no romance. É uma história focada na fantasia. Então, ok. A gente passa um pano nisso e aceita o romance superficial. O segundo ponto desse livro que eu quero tratar é sobre a forma como a magia é exposta. Nesse caso aqui nos livros, a gente tem praticamente a forma nata da magia, no que tange a bruxaria, né? Que é você quer usar magia, você tem que dar algo em troca. Porque magia não é só você usar seu poder, pim, 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 vou lá, faça mágica e tudo bem. Elas, para usarem a mágica, devem dar algo em troca. Por exemplo, eu quero fazer a pessoa esquecer umas coisas durante o dia. Quero fazer essa pessoa que ela não esqueça nada do que lembrou, perca de memória. Eu tenho que dar algum pensamento meu para a mágica acontecer. Eu tenho que me abster de alguma lembrança, de alguma memória, porque é dar e ter para o universo, a natureza ter equilíbrio. Então é esse tipo de magia que nós estamos falando. Aí tem a magia do sangue, bruxas que cortam, né, se cortam e utilizam o sangue, né, tiram um pouco do sangue para fazer sua magia. Outras bruxas que usam quebra-dedo, mutilações no corpo. Então, por exemplo, inclusive as bruxas são identificadas por mutilações no corpo, mulheres muito mutiladas, eles conseguem descobrir que são bruxas. Então, é sempre trocas nesse sentido. E nossa protagonista, a Louise, ela tem um tipo de magia que é a magia de fios, em que ela vê tipo fios e ela consegue conectar esses fios imaginários a coisas, a pessoas. E, por exemplo, ela quer abrir uma fechadura. Ela imagina um fio entrando pela fechadura e destrancando a porta. Mas ela tem que ceder algo. O que ela quer dar em troca? Um dedo quebrado. De repente, o dedo quebra e a fechadura abre. Entenderam mais ou menos a ideia? Então esse é o tipo de poder da Louise, que é com os fios. A história é muito envolvente, é muito intrigante, é muito legal, acho que vale a pena. Ainda vão ser 2 livros lançados no exterior, já tem toda a trilogia pronta, toda a trilogia lançada. Tivemos o primeiro livro lançado agora, em 2021, no Brasil. Eu acho que vale a pena, sim, arriscar, conhecer uma nova fantasia. A escrita da autora é bem envolvente, é bem legal. E vá ciente que você vai conhecer mais fantasia do que romance. Tem romance, mas não se sinta, ai meu Deus, foi superficial. Por que é? Porque o foco não é tanto romance, pelo menos nesse primeiro livro. Espero que vocês tenham gostado de Pássaro e Serpente. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, ou se você tem interesse em ler, ou se você gosta de histórias que envolvam aí bruxas. Te atrai? Tchau, tchau, pessoal!